Olha só, o que será que o Halloween, um personagem super famoso do nosso folclore e uma revolução religiosa lá na Alemanha, têm em comum? Pois é, todos eles dividem a mesma data, 31 de outubro. Então, bora mergulhar nessas três histórias que são fascinantes e ver o que elas acabam revelando sobre a gente. Pensa rápido. 31 de outubro. O que vem na cabeça primeiro? Para muita gente, a resposta é instantânea, né? Isso mesmo, o Halloween. Sabe aquela coisa toda de fantasias, abóboras iluminadas, a criançada batendo na porta pedindo gosturusas ou travessuras? É uma imagem que tomou conta do imaginário popular em boa parte do mundo. Mas e se essa for só uma parte da história? E se eu contar que por trás dessa festa que todo mundo conhece, existem outras duas narrativas e que são igualmente poderosas, acontecendo nesse mesmo dia? Vamos entender agora como é que tudo isso se conecta. Ok, vamos começar pela história mais famosa, né? A jornada do Halloween, ela é, olha, longa e fascinante. E as raízes dela são bem mais antigas do que a gente costuma pensar. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, mais de 2000 anos atrás. Tudo começou com os celtas, um povo que vivia ali na região que hoje é a Irlanda, o Reino Unido. Eles tinham um festival chamado Samhain. Era uma festa que marcava o fim da colheita e o comecinho do inverno, sabe? Um período que eles associavam à escuridão e, mais importante, acreditavam que a fronteira entre o nosso mundo e o mundo dos mortos ficava meio que aberta. E aí a coisa foi se transformando, né? Aquele antigo festival pagão acabou sendo ressignificado. Lá no século VIII, a Igreja Católica marcou o dia 1º de novembro como Dia de Todos os Santos, em inglês All Hallows Day. A véspera, All Hallows Eve, com o tempo virou Halloween, sacou? Aí, séculos depois, os imigrantes irlandeses levaram esses costumes para os Estados Unidos. E lá, a festa simplesmente explodiu, ganhando essa cara que a gente conhece hoje. Virou um ritual familiar gigantesco. Agora vamos sair dessa história e pular para a segunda, uma que fala diretamente com a gente aqui no Brasil. No mesmíssimo dia 31 de outubro, a gente celebra uma coisa que é muito nossa. É o seguinte, em 2003, o Brasil instituiu o Dia do Saci. E o ponto mais importante aqui que vale a pena entender é que a ideia não era proibir o Halloween, nada disso. Foi um movimento para a gente valorizar a nossa própria cultura. Um convite para a gente olhar para dentro, celebrar as nossas lendas e incentivar que essas histórias fossem contadas nas escolas. E olha que legal, principalmente dentro de casa. E o Saci é a cara do Brasil, né? Ele é uma mistura espetacular. Não é uma criação de um povo só. A gente tem a essência dele vindo dos povos indígenas, aquele ser travesso ligado à floresta. Da cultura africana, ele ganhou os elementos mais marcantes, o gorrinho vermelho e o cachimbo. E dos portugueses, a gente herdou a maneira de contar a história, sabe? A estrutura das lendas orais. E é assim que essas histórias foram passando de geração em geração, muitas vezes de avós para netos, mantendo essa tradição super viva no coração das famílias. Bom, agora segura aí, porque a nossa terceira história do dia 31 de outubro é talvez a mais surpreendente de todas. Foi um evento que literalmente mudou o rumo da história do Ocidente. Tenta imaginar a cena. Lá em 1517, na Alemanha, um único monge, chamado Martinho Lutero, decide bater de frente com uma das instituições mais poderosas da época, a Igreja Católica. Foi exatamente isso que ele fez. E o que deu início a tudo isso? Um número: 95. Lutero pregou na porta de uma igreja uma lista com 95 teses. Basicamente, eram críticas às práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências, que era a ideia de que alguém podia pagar para ter seus pecados perdoados. Ele defendia que a salvação vinha da fé, não do dinheiro. E esse ato de coragem, foi o estopim da Reforma Protestante. E as consequências disso foram enormes. A Reforma não só dividiu o cristianismo, mas ela deu poder para as pessoas. Como? Ao incentivar que a Bíblia fosse traduzida para as línguas locais, mais gente pôde ler e interpretar por conta própria. Isso fortaleceu a educação, o pensamento individual e, claro, mudou completamente o mapa político e cultural da Europa. E, de novo, mudou a forma como a fé era vivida, muitas vezes dentro do próprio lar e em família. Certo. Então, como é que pode, né? Uma festa de origem pagã, um herói do nosso folclore e uma revolução religiosa? Como é que tudo isso foi parar no mesmo dia do calendário? O que é que realmente conecta essas três histórias tão diferentes? Halloween, Dia do Saci, Dia da Reforma, parecem coisas de mundos completamente diferentes, né? Mas elas têm um ponto em comum super forte. Todas mostram o poder que as crenças, as tradições e as ideias
tem de moldar o nosso mundo. E o mais legal é ver como isso aparece na nossa vida no dia a dia. Pensa bem, seja uma criança fantasiada pedindo doces, uma história do Saci contada antes de dormir, ou uma conversa em família sobre fé, cada uma dessas tradições cria rituais e memórias. E são essas memórias que acabam revelando os valores que cada família escolhe passar adiante. No final das contas, não importa se é acendendo uma abóbora, contando uma lenda do Saci ou lembrando de um grande ato de coragem que mudou a história. As tradições que a gente celebra dizem muito sobre quem somos. Elas são como um fio que conecta o nosso presente com o nosso passado. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Que memórias a gente está construindo e que valores estamos escolhendo celebrar e passar para frente dentro de casa.